A Deus, bem-vindos, meus queridos, em nome de Jesus. O Senhor abençoe poderosamente a vossa vida, enviando aqui este convite para que as pessoas possam participar na live, se for essa a sua vontade. A gente convida, vem quem quer, em nome de Jesus. Meu coração, não teve nada falta-lhe. Cristo é cheio prazer de viver. Hoje é o dia de abrir os olhos, ver o amor que cura, faz renascer. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Ora, convites enviados. Cinzento sem valor de um coração em vão, mas uma luz brilhou em meio à escuridão. Hoje é o dia da grande eleição. Hoje é o dia de abrir os olhos, ver. Ora, bem-vinda, primeira a chegar a esta live, onde vamos falar sobre encontros com Jesus. Então, bem-vinda, Deus abençoe poderosamente a sua vida. Acho que sempre há um privilégio quando se é o primeiro a chegar, escolher os melhores lugares, né? Então, Deus abençoe poderosamente a sua vida. Nossa live vai começar por volta das 8 e qualquer coisa. Vamos dar tempo que o Instagram informe as pessoas que estamos no ar e logo começamos. Então, bem-vinda, Marta. Glória a Deus. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Não sei onde é que você está hoje, nem o que está buscando, mas não é por acidente que você chegou até aqui. E tenho certeza absoluta que Deus tem uma palavra para a sua vida, Deus tem uma mensagem para si. Acredito verdadeiramente que hoje pode ser um dia de encontro pessoal com Deus, já que o tema da nossa mensagem hoje é precisamente este, encontros com Jesus. Então, quem sabe, hoje você tem um encontro com Deus. Amém? Deus a abençoe poderosamente. Ora, 8 horas, mais pessoas vão chegando, glória a Deus. Cristo faz encontro, paz, encontro, chão. Hoje é o dia da inovação. Muito bem. Cinzento sem razão, sentia o peso de um coração em vão, mas uma luz brilhou em meio à escuridão. Aleluia. Hoje é o dia da grande eleição. Hoje é o dia de abrir os olhos. Vamos começar às 8h05. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Bem-vindos.
dia da salvação. Uma das coisas boas do Instagram, de nós usarmos músicas originais, é que o Instagram não bloqueia a live por causa das músicas, não é? Para salvar, aleluia, os olhos ver, faz renascer. Muito bem, vamos dar mais um minuto e meio, 8h05, eu começo com a mensagem, para a glória de Deus, amém. Glória ao teu nome, Senhor, bendito és, tu és bom, Pai. Nada me faz temer, em Cristo achei o poder de viver. Aleluia. Hoje é o dia de abrir os olhos, ver o amor que cura e faz. Muito bem, eu acho que nós vamos começar. Tirar aqui o som. Muito bem, terminada a música, paz do Senhor sobre as vossas vidas, Pastor Nelson Viegas aqui. Hoje trago uma série de mensagens, não é apenas uma mensagem, é uma série de mensagens que começa hoje, é uma série de mensagens sobre o tema Encontros com Jesus. Na mensagem de hoje nós vamos falar de João Batista, o primeiro encontro de Jesus, não é? Portanto, hoje vamos falar sobre João Batista e depois ao longo dos próximos domingos vamos trazer, não é? Outros eventos e outros encontros que Jesus teve com outras pessoas ao longo da sua jornada dos seus cerca de 3 anos aqui na Terra. Este tema, Encontros com Jesus, não é a primeira vez que eu prego sobre este assunto. Já tive a oportunidade na igreja de fazer uma série de mensagens sobre encontros com Jesus há uns anos largos atrás, então para mim é muito bom poder retomar e recordar este tema. Na realidade, nós podemos entender toda a Bíblia através desta jornada de encontros que Jesus tem, porque dos encontros que Jesus tem com pessoas resulta, por exemplo, bênçãos, não é? Para muitos estes encontros resultaram na fala de Jesus: vai em paz, a tua fé te salvou. Muitos destes encontros trouxeram salvação a muitas pessoas, trouxeram curas e milagres, como por exemplo a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo, o cego Bartimeu, Zaqueu, enfim, por aqui fora, o leproso, a mulher adúltera, não é? O filho da viúva de Naim. Enfim, são uma série, portanto, de encontros que Jesus tem que resultam em bênção para a vida das pessoas, a multiplicação dos pães, enfim, toda a jornada de Jesus na Terra é um manancial de bênçãos para todos aqueles que têm este encontro com Ele. Mas os encontros de Jesus, ou os encontros com Jesus, não resultam apenas em milagres, em maravilhas, em sinais, resultam também em ensinamentos. No encontro que Jesus tem, por exemplo, com a mulher samaritana, nós aprendemos sobre a adoração. Aprendemos que a adoração não tem a ver com o local, mas tem a ver com o estado do coração. É onde nós ouvimos que os verdadeiros adoradores adoram
o Pai em espírito e em verdade, resulta do encontro com a mulher samaritana. O encontro, por exemplo, que Jesus tem com Nicodemos traz-nos também o aprendizado sobre o novo nascimento. É aí que nós aprendemos sobre o que é o novo nascimento, sobre o nascer de cima. No encontro que Jesus tem com o jovem doutor da lei, nós aprendemos sobre qual é o maior mandamento: amarás ao Senhor teu Deus e ao próximo como a ti próprio. E os encontros com Jesus também são processos de transformação. Nós vemos, por exemplo, na transformação da vida dos discípulos que passaram de pescadores de peixe para pescadores de homens, de coletores de impostos para coletores de vidas, não é? Então há um processo de transformação. Paulo, que era um perseguidor da igreja, transforma-se num fundador de igrejas. Então os encontros com Jesus estão repletos de ensinamentos, processos de transformação, bênçãos, milagres, maravilhas. Então justifica fazer esta viagem, esta jornada pelos encontros de Jesus, para ver que ensinamento é que nós podemos tirar para a nossa própria vida, conhecer o ambiente em que o encontro aconteceu, mas também perceber que aplicações práticas é que nós podemos ter para as nossas vidas. E eu escolhi começar com João Batista, que é precisamente o primeiro encontro que Jesus tem com João Batista. Alguns podem dizer, não, Jesus teve outros encontros com outras pessoas antes de ser batizado. Talvez não, eu vou-vos explicar. Nós vamos perceber que, na realidade, o primeiro encontro que Jesus tem é com João Batista. Mas porquê João Batista, não é? João nasce de uma profecia, não é? Que nós podemos encontrar no livro de Malaquias, o último livro da Bíblia, pelo menos da versão protestante, vamos lhe chamar assim. A versão hebraica, o Tanakh, não tem a mesma ordem dos livros que tem a nossa versão, a nossa Bíblia. Tem os mesmos livros do Antigo Testamento, naturalmente, mas no caso dos judeus eles terminam com Crónicas, nós terminamos com Malaquias. E no livro de Malaquias, João Batista, ele é profetizado, não com o nome de João Batista, mas como o anjo que preparará o caminho do Senhor. Nós lemos isso no capítulo 3, no versículo 1, eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, estando-se a referir, portanto, a João Batista, que vem no espírito de Elias, não com Elias encarnado, não é nisso? Não é isso que diz, é no espírito de Elias, é com a missão, portanto, que Elias teria. E diz no capítulo 4, versículo 5, diz assim, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E, naturalmente, Jesus confirma que este profeta anunciado, que de alguma forma vem fazer a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, é João. Diz lá em Mateus 11, 10, porque é este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho. E então Jesus refere-se precisamente a João Batista como aquele que estava previsto que viesse. E é muito interessante que no primeiro, entre aspas, primeiro encontro entre Jesus e João Batista é quando a Trindade é anunciada pela primeira vez. Ainda que ninguém apareça a dizer esta é a Trindade, não é? Ou este é o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Santo não precisa de ser anunciada porque ele é visível. Quando Jesus é batizado, o Pai diz: este é o meu Filho amado, diz de Jesus. Então temos o Pai, temos o Filho e o Espírito Santo que desce sobre Jesus. Eu provavelmente um dia farei uma série de mensagens, quem sabe, sobre a Trindade implícita, e aqui é o primeiro caso, precisamente no batismo de Jesus, onde a Trindade, portanto, ela é manifesta. Nós vemos o Pai a falar, referindo-se ao Filho que recebe o Espírito Santo. Então nós temos aqui as três pessoas da Trindade, todas juntas na mesma circunstância. Aqui se cumpre, é interessante também, porque eu vou trazendo nesta mensagem Encontros com Jesus, cada encontro tem, enfim, uma série de pequenos, grandes detalhes, porque nada é pequeno na Bíblia, que nos permitem inferir ou perceber cumprimentos de profecias, revelações, ensinamentos, doutrinas, e neste momento não é apenas, enfim, a primeira manifestação visível da Trindade, mas também aqui se cumpre de alguma forma a profecia não a profecia, o tipo, não é, de Levítico 16 sobre a expiação, não é? Em Levítico 16 fala dos dois bodes, não é? Um que é o bode que é sacrificado e o outro que é o bode expiatório. O que é o bode expiatório? O bode expiatório é aquele em cima do qual o sacerdote impunha as suas mãos com os pecados de todo Israel e que depois o enviava para o deserto. Jesus cumpre essas duas funções desses dois bodes. Aqui, portanto, quando ele é batizado para o arrependimento, era precisamente os pecados, frutos de arrependimento que eram colocados sobre o bode e depois enviado para o deserto. Jesus, sem pecado, recebe os pecados, não é? De toda a humanidade neste estado, e a seguir ele vai para onde? Ele vai para o deserto, cumprindo, portanto, a parte do bode expiatório, e depois na cruz ele cumpre a parte do sacrifício. Então nós vemos aqui não apenas a manifestação da Trindade, mas também o cumprimento de Levítico 16. Agora, o que é interessante nós percebermos? O primeiro encontro de Jesus com João Batista não é no ato do seu batismo, não é quando Jesus é batizado. Existe um encontro prévio, não é, a este encontro do batismo. E para isso nós temos que ir aos Evangelhos, principalmente no Evangelho de Lucas, que é no qual eu me vou basear, e nós lemos no capítulo 1, no versículo 41, toda esta parte tem a ver com, enfim, a visita que Maria faz à sua prima Isabel, mãe de João Batista. Então, de um lado nós temos duas mulheres grávidas, ok? Uma que é Isabel, grávida de João Batista, 6 meses mais velho que Jesus, e do outro lado temos uma outra mulher grávida, Maria, com Jesus. Então temos duas primas e dois primos, não é? Duas primas adultas e dois primos crianças. E é muito interessante que é precisamente aqui que acontece o primeiro encontro de Jesus com João Batista. O versículo 41 diz assim: e aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, Maria saúde Isabel, e Isabel ao ouvir a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, ok? E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Então, quando Maria saúda Isabel, a criança João Batista, não é? Dá um salto no ventre de Isabel, e em ato contínuo Isabel fica cheia do Espírito Santo. E depois Isabel diz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Enfim, esta saudação de Isabel a Maria, que virou reza, portanto, da Igreja Católica, e realmente que a presença de Jesus naquele momento
traz o batismo do Espírito Santo sobre Isabel, sobre João Batista também, ainda que o texto não o diga de forma explícita, não é? Mas vamos ver um pouco mais à frente que nós podemos inferir que sim, toda a família recebeu o Espírito Santo, toda a família recebeu o Espírito Santo no momento deste encontro. Por exemplo, nós lemos no versículo 67, diz assim, e Zacarias, seu pai, aqui já, enfim, depois do nascimento, naturalmente, não é? Mas toda a história é descrita no mesmo capítulo. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Está no versículo 67. E depois, no versículo 80, diz, e o menino, referindo-se a quem? Referindo-se a João Batista, e o menino crescia e se robustecia em espírito. Portanto, João Batista se robustecia em espírito. Ficava cada vez mais robusto em espírito. Esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. Então nós vemos aqui, precisamente aquilo que eu estava a dizer, o encontro que Jesus tem com João Batista no dia do seu batismo não é o primeiro encontro que Jesus tem com João, ok? Então, desde os ventres de suas mães, que João Batista e Jesus já têm o seu primeiro encontro. A presença de Jesus naquela família trouxe o Espírito Santo sobre a vida daquela família. João Batista, não é? Ao sentir a presença de Jesus, ele dá saltos de alegria. Diz o texto que ele se alegra na presença, que ele rejubila na presença, que ele fica alegre na presença. Então, ainda mesmo antes do seu nascimento, Jesus já tem esta capacidade, não é, de trazer a sua presença, a presença do seu Espírito à vida das pessoas. E é aqui que acontece o primeiro encontro de Jesus. E este primeiro encontro transforma completamente a vida destas pessoas. Reparem, estamos a viver os tempos do Antigo Testamento. E nos tempos do Antigo Testamento, a presença do Espírito Santo era para momentos muito especiais que Deus permitia que algumas pessoas tivessem para momentos também especiais. E aqui o Senhor Jesus vem trazer a dádiva do Espírito Santo à vida de João Batista, que o vai habilitar a exercer o seu ministério. Reparem que no versículo 80 diz, e o menino crescia e se robustecia em espírito. E depois esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. É interessante que o texto aqui parece dizer que a partir daquele momento Jesus não mais se cruzou com João Batista. João Batista, que era filho de sacerdotes, João Batista, Zacarias era um sacerdote, João Batista poderia seguir, portanto, o serviço sacerdotal, ser um sacerdote importante no templo, quem sabe vir até a ser sumo sacerdote, mas ele escolhe, aliás, os seus pais e depois ele escolhe a vida do deserto, a vida de uma abstinência dos prazeres da carne, das ofertas do mundo, ainda que fosse o mundo daquela altura, não importa, João Batista escolhe o deserto. E o texto diz, esteve-nos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. João Batista só sai do deserto quando chega o tempo, de ele se mostrar a Israel. E então esse tempo, eu acredito que esteve muito relacionado com o início do ministério de Jesus. Quando chegou a hora, aquele que nasceu para ser a voz que clama no deserto, inicia o seu ministério. E então Jesus aparece e eles têm aquilo que é o seu segundo encontro. Isto é muito interessante também, porque
Deste encontro de João Batista com Jesus, para além daquilo que já referi, que se manifesta pela primeira vez a Trindade, cumpre-se Levítico 16, é daqui que vem também aquela frase de João Batista, que ele cresça e eu diminua. E é precisamente sobre esta parte que nós vamos falar aqui um pouco, e a partir da qual eu vou tentar também trazer algum ensinamento para a nossa vida. De que maneira é que este encontro de Jesus com João Batista influencia a vida de João Batista e pode servir de ensinamento para nós. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 22 a 26, está escrito assim: depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia. E estava ali com eles e batizava. Nós vemos que no capítulo a seguir diz, na verdade, não era Jesus quem batizava. Jesus não batizava. Quem batizava eram os seus discípulos. Ora, João batizava também em Enon, junto a Salim, porque havia ali muitas águas e vinham ali e eram batizados. Reparem bem, isto é muito interessante, não é? Jesus já estava no seu ministério, ok? Jesus já tinha iniciado o seu ministério, já tinha sido batizado, já tinha sofrido a tentação no deserto, enfim, já estava a fazer milagres e maravilhas. Nós estamos no João 3, Jesus tinha acabado de estar em Canaã, e em Canaã tinha feito as bodas e tinha transformado água em vinho, e agora existe aqui um encontro de duas equipas, não é? A equipa de Jesus com os seus discípulos e a equipa de João Batista com os seus discípulos, cada um do seu lado, portanto, a batizar. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Portanto, João continuava a batizar porque ainda não tinha sido lançado na prisão, está o texto a dizer. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação, que é acerca do batismo, não é? Purificação é isso que significa esse ritual de batismo de João Batista, portanto este batismo para arrependimento de João, enfim, ele confrontava de alguma maneira com os rituais de purificação dos judeus, porque os rituais de purificação dos judeus não precisavam de uma pessoa para fazer o batismo, ok? João estava a fazer um batismo diferente. Então isto levantou uma questão sobre a purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, referindo-se a Jesus, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Todos significam uma grande multidão, mais do que aqueles que estariam com João. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já a minha alegria está cumprida, diz João Batista. E depois acrescenta: é necessário que ele cresça e eu diminua. Então, o que é que nós vemos aqui? Reparem bem, nós temos João e Jesus numa espécie de concorrência, não é? A batizarem ambas as suas equipas, e João diz: é importante que ele cresça e eu diminua. Mas, e perdoem-me a minha interpretação e a minha visão, nós às vezes temos alguma dificuldade em agir com honestidade relativamente ao texto, porque temos medo, enfim, de dizer alguma heresia, de dizermos alguma coisa que seja contracorrente, não é? Não queremos ferir alguém, e eu também não quero, mas aquilo que eu quero partilhar convosco, acho que faz todo o sentido e está no texto, não estou a inventar coisa nenhuma. Jesus cresce, efetivamente, o ministério de Jesus cresce, mas o de João não desaparece.
Apesar de João ter dito, é importante que ele cresça, isto é verdade, e que eu diminua, na realidade o ministério de João Batista não desaparece. Lembram-se, inclusive, Paulo em Atos, não é? Conhece alguns discípulos que lhe perguntam qual é o batismo que vocês têm. Só conhecemos o batismo de João, nunca ouvimos falar em tal coisa como o Espírito Santo. Então, o ministério de João Batista, ele continua a produzir efeitos, okay, paralelos ao ministério de Jesus. E reparem, não é suposto que isso aconteça e nós vamos perceber porquê. Portanto, o João Batista, na realidade, ele não desaparece, ele diz que é importante que ele diminua, não é, que Jesus cresça e que ele diminua. Mas ele não diminui o suficiente, ele continua de alguma forma a competir com Jesus. E reparem bem, muitos dos discípulos de João Batista, a partir da altura que Batista apontou para Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, muitos deixaram de ser discípulos de João Batista e tornaram-se discípulos de Jesus. O caso de João, o autor deste livro, André, okay, seu irmão. Então há muitos discípulos que se movimentam de João para Jesus. E o que é interessante é que o próprio João Batista, ele não se torna discípulo de Jesus. Sempre me questionei, quer dizer, porque é que João não se tornou discípulo de Jesus? Se Jesus era o Messias, se ele próprio anunciava Jesus, não é? Quando Jesus iniciou o seu ministério, da mesma maneira que muitos dos seus discípulos se movimentaram para Jesus, João Batista poderia também se ter movimentado. Portanto, ele teria aqui dois caminhos. Um seria ou tornar-se discípulo de Jesus ou desaparecer de cena. Apesar dele reconhecer que tinha que o fazer, ele efetivamente não o faz. Portanto, há um lado muito humano aqui em João Batista, como existe em todos nós, em todos os discípulos, em todos os apóstolos, em todos os homens de Deus, com exceção de Jesus Cristo, que apesar de ser também 100% humano e 100% Deus, nunca sucumbiu a qualquer tipo de pecado, cair em tentação ou ser minimamente incorreto em alguma maneira. Nós somos, apesar de sermos de Deus, apesar de termos o Espírito Santo, nós falhamos, nós erramos, nós não agimos sempre em conformidade com aquilo que seria a vontade de Deus. E João Batista também não. Ele continua com o seu ministério. E agora reparem bem, eu acredito porque, eu vou explicar já de seguida, existe na minha mente pelo menos um entendimento para que João Batista se mantenha em cena, talvez mais como observador daquilo que poderia vir a acontecer, mas seja como for, os seus efeitos do seu ministério de alguma forma permanecem. Vamos ler o que é que está em João 11. Agora sim, Mateus 11. Agora sim, nós encontramos um João Batista já na prisão, ok? Portanto, ele continuou a batizar, mas ele continuou também a exortar e a condenar, a confrontar, neste caso, o rei, não é? Herodes, que tinha uma relação ilícita com a sobrinha da sua mulher, espero não estar a dizer aqui alguma coisa errada, mas acho que sim, e então João Batista continua a atuar, portanto a exortar enquanto profeta, não é? Ele continua a fazer um trabalho que provavelmente já não teria que o estar a fazer, e por essa razão João Batista encontra-se na prisão neste momento. E diz assim em Mateus 11:11: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar nas cidades deles, as cidades dos discípulos. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de ver,
ou esperamos outro? Reparem bem, esta frase, vinda da boca de João Batista, não faz muito sentido, porque ele é a voz que clama no deserto, aquele que veio anunciar e apontar e mostrar o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ok? Portanto, não faz muito sentido que João Batista manifeste esta frase. És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Quer dizer, João Batista está a duvidar daquilo que ele mesmo afirmou. João Batista está questionando Jesus se ele próprio foi aquele que disse que Jesus era o Messias, era aquele que tira o pecado do mundo, era aquele que estava prometido. Mas João Batista agora está em prisão, ele está na cadeia, não é? Vê o tempo passar. Reparem bem, Jesus Cristo tem um ministério de 3 anos e qualquer coisa. Eu não sei, portanto, se este ato de prisão de João Batista, em que altura do ministério de Jesus foi, não é? Mas ele está na prisão, ele vê que Jesus tem poder para realizar maravilhas, sinais, ok? Mas, não é? Ele agora está preso e eu estou na cadeia. E estando na cadeia, eu mando 2 dos meus discípulos perguntar a Jesus: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que vocês ouvem e veem. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Portanto, Jesus responde aos discípulos de João. Reparem bem, só o simples facto de João continuar a ter aqui discípulos significa que João continuava na posição de mestre, na posição de rabi, ok? Ainda na prisão, João continuava a ter discípulos. Há pessoas, não é, na envolvência de João, que preferiram continuar com João do que seguir aquele que tira o pecado do mundo. Já pensaram nisto? Okay? João continua com discípulos, contudo, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que pode trazer a salvação às suas, enfim, a todo o mundo, não é seguido, não está a ser seguido ainda por um conjunto de pessoas. Okay? João Batista continua com uma mão cheia de discípulos, mesmo sabendo que aquele que tira o pecado do mundo está ali. Ok? Enfim, se nós sabemos que aquele que tira o pecado está ali, por que razão é que eu vou manter discípulos? Não faz sentido. Eu tenho que dizer a todos os meus discípulos: pá, pessoal, acabou, não é? Quando eu digo é importante que eu diminua e que ele cresça, eu tenho que pegar nos meus discípulos e entregá-lo ao verdadeiro mestre. Ali é que está o pastor das ovelhas. Vão-se embora, vão para lá. Por que razão é que eu vou ficar com discípulos? E Jesus diz assim: e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Escandalizar significa várias coisas. Uma delas é que não perca a fé, não se torne apóstata, ok? Então esta frase de Jesus, incluída aqui, neste contexto, ok? É como se estivesse a dizer a João Batista: cuidado, atenção, não percas a tua fé, não te escandalize em mim, não tropeces em mim, não te tornes um apóstata, não percas a tua fé, ok? E o que é interessante é que aquela pessoa, vejam bem o que é que Jesus diz a seguir de Jesus. Ele diz assim, e partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas, a respeito de João. As turbas, o que é? É a multidão. Jesus começou a falar à multidão sobre João. E reparem o que é que Jesus diz sobre João. O que é que fostes ver ao deserto? Uma cana agitada ao vento? Sim, o que é que foram ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então o que é que foram ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais que um profeta. Jesus está a falar de João, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os homens que de mulher têm nascido, não apareceu ninguém maior que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior que ele. Então reparem bem,
Esta envolvência é fantástica. João Batista está na prisão, Jesus continua a anunciar o reino, João Batista tem discípulos, Jesus tem discípulos, os discípulos de João Batista não são discípulos de Jesus, João Batista não é discípulo de Jesus, João Batista continua a guardar discípulos para si, não é? Que deveriam estar com Jesus, porque ele é que é o bom pastor, ele é que é aquele que tira o pecado do mundo, ok? Contudo, Jesus refere-se a João Batista como sendo o maior de todos os profetas. De todos aqueles que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. Isto é o mesmo que dizer que João Batista é maior que Abraão. João Batista é maior que Moisés. João Batista é maior que Noé. João Batista é maior que David. João Batista é maior que Elias. João Batista é maior que Isaías. João Batista é maior que Abacuque, Joel, Naum, Oseias, nomeia qualquer um dos do Antigo Testamento e nós vamos encontrar João Batista como o maior deles todos. Contudo, não é? Quando nós olhamos para a vida de João Batista, nós não vemos sinais e maravilhas rodeando o ministério de João Batista. Não lhe são atribuídas curas, não lhe são atribuídos sinais, não lhe são atribuídas maravilhas. A única coisa que é atribuída a João Batista é o facto de ele ser aquele que anuncia Jesus, aquele que vem antes de Jesus, aquele que anuncia, que prepara o caminho diante de ti. João Batista preparou o caminho para Jesus. E por essa razão, por ele ser o último dos profetas, por ele ser o profeta que fecha o Antigo Testamento, né? Sim, João fecha o Antigo Testamento. Reparem bem, no versículo 13 diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Jesus diz, todos os profetas, a frase correta seria, porque todos os profetas profetizaram até João. Mas Jesus, para que a lei não fique de fora, ele diz, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. O que significa que não há mais lei, não há mais profetas. Para além de João, não há mais lei, não há mais profetas. Foi até João. João encerrou o Antigo Testamento, João encerrou a Antiga Aliança. Mas, contudo, nós vemos que, apesar disso, João tem uma espécie de dúvida, não é? Porque é uma dúvida. Quando ele vai perguntar a Jesus, és tu ou devemos esperar outro? É porque eu estou com dúvidas. Eu não estou necessariamente a duvidar de Jesus, mas eu estou com uma dúvida relativamente àquilo que está a acontecer. E porquê? Porque esta dúvida de João Batista era a dúvida de todo e qualquer judeu. A expectativa que existia era que o Messias, não é, fosse um Messias terreno, um homem de espada, alguém que viesse livrar os judeus do jugo romano, alguém que viesse trazer novamente autodeterminação e independência ao Estado de Israel, alguém que expulsasse os romanos e que se assumisse como o rei de Israel. Portanto, a expectativa é que esta pessoa viesse fazer este serviço. E então o tempo vai passando. Jesus mostra ter essas qualidades, ter esse poder, através das obras, dos sinais e das maravilhas que ele faz. Contudo, Jesus nunca afronta o poder romano. Jesus nunca afronta os invasores. O que é que Jesus afronta? O pecado. Jesus afronta o pecado. Ele não afronta o pecador, mas ele afronta o pecado. Ele afronta a mentira. Ele afronta a hipocrisia. E está tudo muito bem, contudo, todo judeu tradicional que espera um Messias que reine. Alguém que se sente no trono. E Jesus, não veio cumprir com essa, não nesta vinda, portanto,
o propósito de Jesus não é sentar-se no trono, mas anunciar o reino, dizer que o reino já veio e pela sua morte na cruz recuperar todos aqueles que o aceitam como Rei, Senhor e Soberano das suas vidas, não é? Para o reino dos céus. Então, nesse sentido, nós temos aqui Jesus a explicar que, apesar de João Batista ser o maior, okay, do Antigo Testamento, ele não está livre de tropeçar, ele não está livre da sua humanidade, porque diz, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim, ok? E depois termina dizendo, apesar de João Batista ser o maior portanto, dos profetas, aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, João Batista pode ser maior do que todos os outros, mas qualquer um de nós, não é, que vive no reino por causa da nova aliança, por causa do sangue, por causa do sacrifício, por causa da cruz, qualquer um de nós, ainda que seja o menor do reino dos céus, é maior que João Batista. E isto é muito interessante porque é o Senhor que está a dizer, eu não vou dizer por aí que eu sou maior que Abraão, que sou maior que David, não preciso de dizer isso, nenhum de nós precisa de fazer essa afirmação. Mas nós precisamos de ter consciência de que por causa da nova aliança, por causa do sacrifício de Jesus, Ele fez de nós cidadãos do reino. Okay? Nós em Cristo alcançamos a promessa. Os profetas não alcançaram a promessa. Eles viram a promessa, mas não a alcançaram em vida. Okay? Nós alcançamos a promessa em vida. Nós somos cidadãos do reino em vida. E nesse sentido, qualquer um de nós, através das palavras de Jesus, é maior que João Batista. Agora, reparem numa coisa. Nós não podemos ambicionar, eu às vezes vejo canções, músicas, enfim, e um enaltecimento, portanto, da pessoa de João Batista, de que devemos ser como João Batista. Eu vou-nos dizer a todos nós, para nós não ambicionarmos ser como João Batista. Porquê? Porque o nosso ministério, o ministério da nova aliança, é superior, é maior que o ministério da antiga aliança. Portanto, eu não posso ambicionar, não faz sentido que nenhum de nós ambicione o ministério da antiga aliança, porque o ministério da nova aliança é maior. Okay? O ministério de João Batista era o ministério da antiga aliança. Por essa razão, o menor no reino dos céus é maior que ele. Porquê? Por causa do ministério da nova aliança ser maior, perfeito, enquanto que o outro era imperfeito. Okay? Este é o verdadeiro, aquele era uma sombra, era um tipo. Portanto, não faz sentido nós ambicionarmos o ministério de João Batista. Reparem bem, nós não podemos apontar para Jesus, nós não somos chamados para apontar para Jesus, nós somos chamados para o seguir. Okay? Reparem que João Batista apontava para Jesus, mas João Batista não seguiu Jesus. João Batista não se tornou um ministro de Jesus. João Batista não se tornou um seguidor de Jesus. João Batista tinha os seus discípulos, tinha o seu ministério, que seguia paralelo com o de Jesus. E eu acredito que a morte de João Batista no cárcere não foi somente uma obra de Herodes, mas um chamado a casa do próprio Deus. Como quem diz, o teu ministério terminou. É como se tu não parares por ti próprio, ok? Nós vamos te trazer para casa. E então, graças a Deus, João Batista partiu para casa, mas João Batista era aquele que apontava para Jesus, que preparava o seu caminho, mas que não caminhou com ele. Entendem o que eu estou a dizer? Nós fomos chamados para caminhar com ele. Nós não podemos apenas apontar para Jesus e não o seguir. Existem muitas pessoas hoje, cristãos,
que falam de Jesus, têm Jesus nas suas t-shirts, mas não seguem Jesus. Seguir Jesus é obedecer aos mandamentos de Jesus, é tornar-nos nós próprios ministros da reconciliação, né? Diz lá em 1 Coríntios capítulo 5, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e fez de nós ministros da reconciliação. Por essa razão, somos embaixadores de Cristo. Então, reparem bem, nós temos uma posição diferente no reino. Não faz sentido nós querermos o ministério de João Batista, porque nós temos o ministério de Jesus. Nós somos embaixadores do reino, não embaixadores da antiga aliança. Nós não somos embaixadores da lei, nós não somos embaixadores de Moisés, nós não somos embaixadores de David, nós não somos embaixadores de Abraão, não somos embaixadores dos profetas, nós somos embaixadores de Jesus Cristo. João apontava para algo que estava fora dele. João apontava algo para que estava fora. Nós mostramos algo, somos chamados a mostrar algo que está dentro de nós. Nós mostramos algo que habita em nós. Nós não apontamos para Jesus, para alguém que está fora da nossa realidade física, mas nós mostramos alguém que está dentro de nós. Nós revelamos, ser sal, ser luz, é revelar o Cristo em nós. Essa deve ser a nossa ambição. Por isso devemos buscar a santidade, devemos ter uma vida de comunhão com Deus, devemos ter uma vida de oração, devemos ter uma vida de sacrificar o velho homem, devemos buscar essencialmente a santidade e a comunhão. Okay? Com santidade e comunhão nós conseguimos revelar Cristo, conhecimento da palavra de Deus, desenvolver a nossa fé. São tudo coisas que nos são atribuídas a nós enquanto responsabilidade. Portanto, o nosso papel é mostrar. Quando Jesus veio, quando João diz, no princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e depois diz que o Verbo se fez carne e tabernaculou. Okay? É a palavra grega tabernaculou, que é dwelt no inglês, viveu, esteve connosco, habitou no meio de nós. Okay? Então repara bem, a presença de Jesus era o tabernáculo. Mas o que é que a palavra nos diz agora? 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17 diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus, santuário, templo ou tabernáculo, não sabeis que sois tabernáculo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Estão a ver? Existe uma diferença abismal, um oceano nos separa de João Batista. João Batista apontava para o que estava fora, okay? O santuário. Jesus era o santuário. Esse santuário agora somos nós. Jesus habita em nós. Nós somos o tabernáculo hoje, okay? Jesus habita em nós. Deus habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. O tabernáculo somos nós. Pois, e reparem bem o versículo 17, pois o santuário de Deus, ouçam, que sois vós, isto é demasiadamente profundo para ser tomado com leviandade. Okay? Eu para mim falo, e para todos aqueles que neste momento e em algum momento vão ouvir esta palavra, nós não podemos tomar o próprio santuário de Deus em vão, não praticando, não sendo santos ou praticando qualquer ato que não seja de santidade, porque o santuário que sois vós é sagrado. Reparem bem, o que o apóstolo Paulo está a dizer aqui é que nós somos sagrados. Nós somos sagrados. Não por causa de nós, mas por causa de quem habita em nós.
ok? Nós somos sagrados por causa daquele que habita em nós. Nós somos hoje morada de Deus. Deus faz habitação em nós. Nós somos hoje o tabernáculo de Deus. É o que diz a palavra, ok? Então, por essa razão, a santidade é algo que deve ser um alvo da nossa vida. Manter o santuário santo, manter o santuário limpo, ok? Afastarmos de toda e qualquer espécie de pecado, vivermos, permitir que o lugar onde Deus habita seja um lugar limpo, limpo de todo o pecado, de toda a maldicência, de toda a idolatria, de toda a murmuração, de toda a infidelidade, de toda a idolatria, do que quer que seja que nós possamos, ou que possa ser considerado pecado, deve estar fora do nosso corpo, que inclui a nossa mente, porque Deus habita na nossa mente. Diz lá, quem poderá entendê-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, ou seja, Cristo verdadeiramente habita em nós. Então nós temos que ter essa consciência para mantermos o tabernáculo limpo, asseado, arejado, purificado, santificado, porque Ele é sagrado. Nós somos sagrados. Eu vou repetir. Pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Okay? Então nós muitas vezes consideramos sagradas a igreja, o lugar onde nós vamos, o santuário, por aí fora, todas as coisas fora de nós, mas esquecemos que o verdadeiro santuário somos nós. O sagrado somos nós. Não por nós, mas por aquele que habita em nós. Então, em resumo de mensagem, em resumo de pregação, este é o primeiro encontro de Jesus. Okay? Quando Jesus, ainda no ventre de Maria, se encontra com Isabel e João Batista no ventre da sua mãe, o Espírito Santo vem sobre aquela família. João Batista é habilitado a preparar o caminho do Senhor. Ele faz aquilo que foi chamado para fazer. Ele batiza Jesus. A Trindade manifesta-se. Este é o meu Filho amado. O Espírito Santo desce e Jesus está ali. Pai, Filho e Espírito Santo, os três no mesmo momento. Jesus cumpre Levítico 16. Ele vai para o deserto enquanto bode expiatório, levando o arrependimento de toda a humanidade, simbolizado no batismo que João faz. Na cruz, mais tarde, ele é o bode sacrificial. E depois, João Batista duvida. Ok, então, se João Batista podia duvidar, se podia falhar, e mesmo assim Jesus o considera o maior de todos os profetas do Antigo Testamento, nós temos essa segurança, que ainda que a gente falhe, ainda que a gente erra, sendo do reino, permanecendo no reino, ok? O menor no reino dos céus é maior que João Batista, ok? Nós somos sagrados, meus queridos. Vocês são pessoas sagradas por causa da presença de Deus em nós. Então, vamos cuidar do templo, vamos cuidar da nossa vida, vamos santificar a nossa vida, vamos santificar o nosso corpo, vamos entregar-nos a Deus enquanto sacrifício vivo, conforme diz lá Romanos 1 e 2, que é o nosso culto racional. Amém, meus queridos? Então, Deus abençoe poderosamente a vossa vida. Eu oro por cada um de vocês que assistiu a esta mensagem, que vai assistir depois enfim, aqui no Reels, no Instagram, e é precisamente isso que eu vou fazer, orar neste momento para terminar a nossa mensagem. Senhor Jesus, eu te sou grato, Pai, por esta palavra, Senhor. Eu oro para que, enquanto semente, cada palavra, cada afirmação que vem de Ti, Senhor, toque no coração das pessoas que ouviram, Senhor, para que possam ser abençoadas, para que possam ser transformadas, que nós possamos, Senhor, entender que o sagrado somos nós por causa da Tua presença, Senhor, em nós. Então ajuda-nos a entender, ajuda-me a entender, Senhor. Ajuda-me, Pai, a que esta palavra faça um imprint, Senhor, na nossa alma, no nosso espírito, Pai, para que a gente possa agir em conformidade com a Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos a ser obedientes, Pai. Ensina-nos, Senhor, a crucificar o velho homem, Senhor, e as obras da carne, para que possamos entregar os nossos corpos, Pai, em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Pai. Então eu oro, Senhor,
pela vida dos meus amados irmãos, Senhor, para que Tu possas abençoar a sua vida, Pai, o seu trabalho, Senhor, a sua família, Pai, a sua saúde, para que haja bênção, Senhor, para que todas as bênçãos que Tu já nos deste, Senhor, nos lugares celestiais, Pai, que possamos saber aceder a elas, Senhor, e trazê-las para a nossa realidade e para a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus e para a Tua glória, eu oro. Amém. Então, Deus abençoe poderosamente, meus queridos. O Senhor seja convosco, ok? Obrigado, Alex, prazer em ver. Deus abençoe tremendamente. Um resto de um bom fim de semana, um resto de um bom domingo. Deus vos abençoe.